Esta noite, alguns atormentados hão de se converter. Ofertarão seus desassossegos à deusa irrazoável do incompreensível, pois corpos celestes e afeto migrarão da razão estupefata para o milagre do ímã. O milagre do ímã. Céu e terra desejarão um ao outro, sim, esta noite. Porque quando nos olhamos na alma, atraímos-nos como anjos no cio? Porque não consigo viver sem ti, que parece ocultar-me grande parte daquilo que sou? Que esta noite os céus desçam por sobre nossas cabeças e a fração do mistério se faça oração. O amor não seja carência e a astrologia, tampouco, predição ou estereótipo, posto que ambos se merecem como o destino merece o entendimento. Bem, gosto de uma definição que me faz me sentir mais potente sobre o amor. O amor é a vida nos respirando agora. E a astrologia? A astrologia é o segredo que os deuses têm para nós, revelado através da dança dos seus planetas ao redor do Sol. Bem, então boa noite quem está chegando agora pela primeira vez, não sei se tem, acho que tem gente, né, pela primeira vez aqui. Meu nome é Sérgio, trabalho com astrologia, com medicina chinesa, com acupuntura, ervas chinesas, trabalho com música também, já de algum tempo, e estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho dessa estrada nossa aí, que começa de alguma forma na clínica e termina nessa partilha, né, maior. Né? Eu sou a Lígia, que trabalho com terapia junguiana, trabalho com astrologia, trabalho com tarô e com a medicina chinesa. E também me coloco nessa grande jornada, nessa grande viagem da gente se tornar cada vez mais a gente mesmo. Somos da Terra de Rodar e esses dois queridos aqui, ele é Milagre, ele é Constância, nos acompanham desde que a gente começou em 2003. Né? Em 2003 a gente começou a reunir pessoas e conversar sobre a relação de intimidade, afeto, parceria, casamento, namoro, paixão, desejo, rejeição, abandono, enfim. Já se vão alguns anos e sempre a primeira quarta do mês, quando não é a primeira quarta, é alguma das quartas-feiras do mês, mas a gente está sempre informado. É uma quarta, sempre uma quarta do mês. Hoje a gente coincidiu, mas possivelmente o mês que vem será a quarta, mas está tudo certo no final. O objetivo central nosso é trazer para o tema da relação de intimidade a potência alquímica da transformação, da cura, do encontro, da revelação. De um modo geral, a gente entende a relação de homem e mulher, a relação do masculino com o feminino, como aspectos ligados ao desejo, ao prazer, à dificuldade, aos obstáculos, ao crescimento e às vezes a impaciência e um desejo de desaparecer, de sumir e mudar de assunto, né? Mas talvez essa prática, esse mergulho na intimidade, quem sabe talvez seja a experiência a mais radical de todas, a mais difícil de todas, a mais profunda. Não, evidentemente, quando a gente se acostuma, se habitua, a gente faz um contrato e o contrato é a gente chegar até bodas de prata ou bodas de ouro, mas quando eu me refiro à relação de intimidade, eu estou me referindo a uma relação de risco. A cada dia, a cada momento, a gente está de alguma forma sempre colocando em xeque partes nossas que o nosso projeto narcísico faria o possível para esconder. E uma das funções da intimidade justamente é revelar essas nossas artimanhas da gente se esconder
e ficar no conforto, né? Intimidade e conforto nem sempre andam juntos. Então, mas o que a gente compreende é que mesmo quando a gente está falando de desconforto, a gente está falando também da chegada num lugar muito especial, que é da presença, né? De estar presente, ser quem se é, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Então, nós vamos ver o que é a astrologia e como é que ela funciona, como é que se dá a escuta astrológica e os 12 afetos do amor. A gente vai falar dos 12 signos, então, os 12 afetos do amor, né? E a gente vai começar conversando sobre o que é a astrologia final. E dizem os nossos livros de história, de segundo grau, que a astrologia teria começado em torno de 2.500 anos antes de Cristo, ali no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, né, com caldeus, sumérios. Isso encaixa, de alguma forma encaixa para quando a gente não tem uma sede de respostas mais profundas. Ou seja, observação da colheita, observação de guerras, como manter um reino mais unido, como olhar para o céu e perceber o momento estratégico de você fazer uma invasão, de você tomar um reino, ou de você tentar fazer um plantio, uma colheita mais satisfatórias. Ou seja, sem falar, e outros dizem que muito antes, até 5.000, 6.000 anos antes de Cristo, já no Egito já se observava também o céu, a posição de determinadas estrelas com determinadas obras arquitetônicas, com o objetivo de alinhamento e no sentido de experiências sacerdotais, experiências ritualísticas, né? Na verdade, eu acho que essas visões históricas, elas são extremamente contaminadas, elas não me encantam em particular, não. Eu tenho absoluta certeza que a astrologia ela é muito mais antiga do que essas datas, como o ser humano é muito mais antigo do que essas datas. Um dia, eu e Lígia vamos trazer para cá, para botar na roda, um estudo que a gente tem feito sobre, uma investigação que a gente tem feito sobre a nossa possível origem, né? Quando a gente busca uma ajuda terapêutica e chega na frente do psicanalista e ele diz: escute, me conte um pouco da sua história. E aí lá se vão anos contando a história, na tentativa de essa história poder nos ajudar a gente ter uma visão mais exata a nosso próprio respeito, né? Até ressignificar uma série de valores e, quem sabe, mudar, transformar muitas coisas, né? Só que quando a gente vai fundo, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha, porque olhar para o céu é olhar para o passado, né? A gente olhar para a nossa vida de alguma forma e olhar para o passado, né? Raras são as pessoas que estão no presente agindo, quase todos nós estamos no passado reagindo. Quando a gente se volta para a astrologia, ela nos remete a um passado assim, arqueológico, um passado mítico, e a gente vai juntando, fazendo algumas sinapses, a gente percebe que a nossa história é uma história que merece ser contada sem medo da imaginação, quer dizer, sem medo de poder fraudar um aspecto lógico ou cartesiano. Então um dia a gente conversa, mas a priori eu queria dizer que a astrologia ela é muito, muito, muito mais antiga do que a gente supõe, 10, 20, 30 mil anos antes de Cristo, e possivelmente a origem dela não é só exatamente de alguém que um belo dia levantou com uma ideia e falou: escuta, eu vou olhar para o céu e vou fazer correlações. Não, a história é mais profunda do que isso, né? Tanto assim que ela está impressa no nosso ser, impressa na nossa alma, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, porque mesmo nas civilizações antigas mais distantes, que apesar de não terem nenhuma conexão aparente entre um e outro, o estudo astrológico das estrelas e tal se assemelha muito.
E, né, isso é uma coisa bem interessante. Mas a astrologia, então, ela é o estudo que vai visar compreender os ciclos, né? Os ciclos que, afinal de contas, geram e nutrem a vida mesmo. Eu acho que, além disso, ela tenta nos trazer a consciência da substância energética que nós, e absolutamente tudo, é feito, né? A qualidade da substância energética. E a astrologia também, eu acho que tem uma função, para mim, sempre muito encantadora, que é de nos relembrar a nossa conexão com o universo inteiro, né? Porque se na hora que a gente nasceu, né, estava impresso lá no céu as características da nossa alma, do nosso ser mais profundo. Então é como se, isso a gente esquece no cotidiano muito rapidinho, né? E é como se a astrologia viesse nos relembrar constantemente dessa conexão. Os indianos, eles têm uma imagem que para mim é uma relação muito forte com essa questão da conexão com o universo, que é aquela imagem da árvore, que as raízes estão no céu e a copa e os frutos descem aqui para o planeta Terra, né? Então a copa e os frutos somos nós, mas a origem, as raízes, são, né, ligadas a todo o universo. E eu acho que a astrologia traz essa ideia para a gente com muita beleza e poesia também. Na verdade, eu não conheço uma técnica tão profunda e tão radical quanto a astrologia. Eu já estudei várias coisas, olhei para vários lados, e a astrologia está na minha vida já há 31 anos, e é uma técnica absolutamente revolucionária, de você poder olhar para o céu do ponto de vista simbólico e tentar responder algumas perguntas difíceis do tipo: qual é o meu Dharma? Né? Qual é a minha missão? Quem sou eu? Existe um caminho que é o caminho da pessoa ir se descobrindo. Aliás, esse é o caminho de todos nós. A gente, entre trancos e barrancos, a gente vai. Mas é muito louco, é muito mágico quando a gente está na frente da carta natal, e a carta natal ela consegue nos mostrar, do ponto de vista arquetípico, né, o nosso lugar no mundo. Ou seja, aponta a nossa essência, o nosso ser, a nossa alma, o nosso caminho. É evidente que a gente sempre vai ter um problema insolúvel, talvez, que é o próprio astrólogo, um problema insolúvel, porque o Jung, ele falava uma coisa maravilhosa, ele dizia: o sonho já é a sua própria interpretação, né? Então, o ideal seria se a gente, ao contar o sonho, acabasse aí a história, o sonho já se interpretou por ele mesmo. Vai chegar um dia, nós não estaremos vivos, onde, quando a criança, o jovem, chegar na frente do seu mapa, ele olhar profundamente, e as fichas começarem a cair, né? Não, eu não estou aqui brincando, não. Isso vai acontecer, nossos netos não verão isso. Mas os bisnetos, quem sabe? Porque o problema é o astrólogo, que na verdade, se ele tem uma visão ou outra, se ele está num momento ruim, assado, ou se ele não tem uma formação sólida, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista também psicoespiritual, se ele tem uma visão assim bastante pragmática, objetiva, determinista, a astrologia é uma ferramenta reducionista, simplória ou simplista, que atrapalha a vida das pessoas. Essa não é a experiência que eu tive ao longo dessas 3 décadas, que abri um mapa na minha frente, porque é muito comum as pessoas virem muito desorganizadas da relação entre desejo e Dharma. Esse é um básico fundamental, desejo e Dharma, ou seja, aquilo que o meu ego quer, aquilo que minha alma solicita desde... O mapa tem a obrigação de, como um mapa, como fazendo uma cartografia, um mapeamento, ele tem a obrigação de mostrar, o que você está apontando tem muito a ver com um desejo teu de afirmação disso ou daquilo, de conquista disso ou daquilo. Eu não encontro isso no teu Dharma, entendeu? Ou seja, não encontro isso no teu ser. Isso já dá uma economia de tempo, inclusive de dinheiro, enorme.
enorme. É bem verdade que no primeiro momento dá uma bagunçada, porque a pessoa chega totalmente desorganizada, achando que está organizada, mas está reclamando dessa pseudo-organização. Aí quando você dá um tranco, quase num ato de quiropraxia através da astrologia, a pessoa leva um susto, e ela aparentemente desorganiza o que está super desorganizado, né? E aí a ficha ou cai mais na frente ou mais na frente ainda, fala assim, puxa, dá uma organização. Então, para mim, eu não conheço uma técnica mais revolucionária do que essa, correndo riscos, não só do astrólogo, mas também do fato de a gente poder ficar muito no plano mental. Esse é um risco também da astrologia. De repente, a gente fica discursando, mas não é também essa a minha prática, né? Só complementar um pouquinho, quer dizer, além do mapa poder revelar essa coisa, olha, não estou vendo isso aqui no teu mapa, às vezes acontece o contrário também, né? A gente poder estar falando de alguma coisa que a pessoa não descobriu nela ainda, e ela acha aquilo estranhíssimo. E às vezes só muito tempo depois a gente encontra com as pessoas e elas falam, sabe aquilo que você me falou, que na hora que você me falou eu tive a impressão que era o mapa de outra pessoa, e aí aconteceu não sei o que, não sei o que lá, e não é que era mesmo que eu descobri aquilo, porque o mapa ele traz o nosso potencial como se fosse a semente, que pudesse crescer, árvore, né, folha, fruto e virar semente de novo. Mas, e às vezes quando a gente faz a leitura do mapa, está em algum desses estágios que ainda não completou a história toda, né? Como funciona a astrologia? A gente não vai falar aqui de mecânica celeste, mas vamos falar algumas pontuações que aparecem na carta natal. Os elementos, os signos, os planetas, as casas, os aspectos, são elementos importantes que a gente vai dar uma rapidíssima noção, né? Os elementos, fogo, terra e água, são os tijolos básicos da construção de uma visão astrológica, né? Por exemplo, o elemento fogo vai falar da constituição Áries, Leão e Sagitário, o terra, Touro, Virgem e Capricórnio, o ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e a água, Câncer, Escorpião e Peixes. Esses 4 elementos, para a astrologia, são como se fosse assim, tijolo, brita, cimento, água. Sem os 4 a gente não edifica, a gente não faz. Os signos vêm a partir desses 4 elementos, né? Os signos, então, e a gente vai encontrar os 12 signos, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre eles mais abertamente, não é? Mas Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? Na verdade, eles trazem para nós os nossos temas, os temas da nossa jornada de individuação. Então, só como um exemplo rápido, que a gente já vai retornar mais profundamente, como eu falei, mas de repente o tema de Leão é a criatividade, é criar-se, né? É manifestar sua criatividade. O tema de Peixes é a grande diluição, é o grande encontro com o sagrado, com o céu. Então a gente perceber o tema também nos poupa muito caminho torto, né? E muito tempo. Bom, além dos signos a gente tem os planetas, e os planetas são as pulsões indutoras do nosso ser mais essencial poder se manifestar na nossa vida. É aquela força que na verdade rompe da nossa alma e nos leva para que a gente vá se manifestar, se relacionar com a realidade externa e daí cada vez mais se estruturar como ser essencial e ser total. Essas pulsões, né, os planetas, a gente chama de planetas quando muitas vezes a gente sabe que o Sol e a Lua não são planetas, mas a gente considera em astrologia, chama todo mundo de planeta, né? Então a gente vai incluir aí Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão. Então cada um deles vai trazer, né, um conjunto de configurações de forças muito potentes que habitam, na verdade, todos os seres e todas as coisas. A experiência humana ela é dividida em 12 arquétipos, em 12 estágios, em 12 degraus, em 12 etapas, e
a mandala astrológica, que é uma circunferência, também é dividida em 12 casas, que são 12 assuntos. Do ponto de vista pragmático, a gente tem o corpo, o dinheiro, os parentes, pai e mãe, filhos, trabalho e saúde, casamento, morte, viagens para o exterior, realização vocacional, amigos e mergulho profundo na espiritualidade. Dito de uma forma não pragmática, essas 12 casas, também fazendo esse percurso que eu fiz, elas vão falar de chegada. A primeira casa é de chegada, cheguei, né, meu corpo. A segunda casa vai falar de valores, né? A terceira casa de movimento, de descoberta. A quarta de reconhecimento, de ninho. A quinta casa de proliferação, é a casa dos filhos, a casa da criação. A sexta é a casa da produção e da saúde. A casa 7 é a casa das relações de intimidade, né? A casa 8 é a casa das grandes curas e grandes mortes, renascimentos e transformações, uma das casas mais difíceis. A nona casa é quando a gente tem alguma certeza sobre alguma coisa e a gente tem um ideal mais forte. A 10ª casa, que é dito como o meio do céu, é onde a gente vê uma síntese da nossa realização como um todo, não realização profissional, mas algo que vai além disso. A 11ª casa vai falar de ir além dessa realização vocacional, quer dizer, de você ter uma experiência de transcendência. E a 12ª casa, a última casa, é uma experiência de silêncio, de mergulho, de retorno ao grande útero. Então, se vocês observarem, essas 12 casas, do ponto de vista alquímico, elas dão alguns segredos para a gente, que a nossa jornada, que mal e porcamente é colocada como uma sobrevivência e algum prazer. A gente podia dividir em 2 etapas, sobrevivência e algum prazer. Bondade. Né? E fazer o bem, né? A gente pode pensar também sobre... Não, então a gente pensa aqui em saúde, pensa em dinheiro, pensa em família, filhos, a gente pensa em educação, a gente vai pensar também em manutenção desses valores e poder ter algum prazer, poder viajar, curtir, ter amigos, ter um ideal, uma crença. E a astrologia, ela organiza, né? Existem 2 etapas que, via de regra, quer dizer, elas, ao mesmo tempo que elas acontecem verticalmente, elas acontecem horizontalmente. Ao mesmo tempo que elas acontecem simultaneamente, elas acontecem também sucessivamente. Tá? Então, vocês vão ver que Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, agora e Peixes. Essa ordem não é gratuita, é o passeio do Sol no zodíaco dizendo cada etapa do processo de individuação. E esses planetas no céu, eles fazem aspectos, a qualidade de conversa que eles têm. Uma quadratura, um sextil, um trígono, uma oposição no mapa, né? Por exemplo, uma conjunção, quando 2 planetas estão próximos, né? Potencializa a energia daqueles 2 planetas. Né? Quando há uma quadratura de 90 graus entre 2 planetas, mostra que aqueles assuntos estão em desafio. Eu nasci com um desafio entre aqueles 2 assuntos. Com uma situação de desconforto e de enfrentamento. Né? Por exemplo, um trígono, um ângulo de 120 graus entre 2 planetas, vamos falar de uma potência nata. Puxa, é um dom, um talento, um recurso que eu gozado, trouxe isso de berço. Né? Uma oposição 180 graus entre 2 planetas, a gente no centro, vai falar também de 2 assuntos que não estão no máximo da fricção. Eles não estão no máximo da fricção, mas eles estão se opondo, como quem diz assim, ou eles se complementam, ou eles acabam esgarçando a gente. Eu não sei, como um cabo de guerra. Eu não sei se vou para um lado, se vou para o outro. O sextil, por exemplo, um ângulo de 60 graus entre os planetas, também é um aspecto assim, fluido, como quem diz, puxa, isso aí está na tua mão. Não é tanto quanto um trígono. A nossa função aqui hoje não é dar aula de astrologia, tanto assim que a gente está falando rapidamente, só para mexer de alguma forma com um conhecimento atávico que o consciente de vocês não registra, mas o inconsciente, essa conversa não é nova, essa conversa que a gente está falando, a nenhuma dessas pessoas aqui, vocês talvez não soubessem repetir o que está sendo dito, mas com certeza essa porque qual é a nossa idade? A gente não lembra. Primeiro que a gente não lembra qual é a nossa idade. Segundo, que se a gente não lembra qual é a nossa idade, nem eu lembro a idade da astrologia, já perdi a conta. Então esse troço está entranhado do ponto de vista de uma intuição.
Então, ao falar disso, é como se a gente estivesse provocando o nosso imaginário, a nossa permissão. Opa, já vi, hoje vai ser as 1001 noites, né?